Deixa eu ver aqui como é que tá a conexão. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Eu estou com meu coração agora cheio de expectativa para aquilo que vai ser essa noite. Estou com meu coração cheio de expectativa para aquilo que nós vamos falar, o assunto abordado aqui essa noite. A nossa convidada, né? Muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer. Tá tudo bem? Tá? Estão ouvindo? Deixa eu ver se ela já vai entrar. Ela está na Inglaterra e a gente arrumou um horário que desce para mim, para ela e para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Até ela entrar, que ela já estava lá preparada. Vamos esperar ela entrar. Aí ela já entrou. Manda o convitinho pra gente. Eu já queria dar as boas-vindas pra ela. Você sabe enviar o convitinho, Angel? Pra gente? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu... Os brinquedos do meu filho virou a tela. Já vou chamar que eu queria me apresentar já com ela aqui. Ei! Oi. Bem-vinda! Obrigada. Aqui com a gente. Muito obrigada. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Eu quero falar como que eu cheguei para poder te convidar. Eu tenho falado isso desde o dia que eu recebi o seu devocional, através ali do grupo de devocional da Moana, da pastora Moana. E eu fui convidada para fazer um devocional ali. E eu estava numa madrugada, orando, pedindo tantas coisas a Deus, né? Falando com Deus mesmo, abrindo meu coração. E era uma madrugada. E eu fui ali no grupo, eu tinha entrado no grupo aquele dia e comecei a ouvir um devocional. Gente, eu caí no devocional dela e assim, naquele momento ali eu não consigo nem explicar assim, como que as palavras que Deus usou para você falar, como que abençoaram a minha vida naquele dia. Sabe, me trouxe tantas respostas, foi uma presença do Espírito Santo de uma forma incrível. Então eu queria abrir essa live falando um dos versículos que você falou ali na live, que você aqui naquele devocional, que é Lucas, capítulo 1, versículo 42. Isabel deu um grito de alegria e exclamou: você é abençoada por Deus entre outras mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. E a Angélica, né, isso? Ela é mamãe de 2 filhos, e ela vai falar um pouquinho sobre ela, mas ela tem uma filhinha especial. E eu sempre aqui no Mães que Oram chamei médicas, psicopedagogas, psicoterapeutas, para falar a respeito da ótica clínica, para poder nos ajudar como mãe. Mas hoje eu te convido para você falar e para você abrir o seu coração de mãe, né, para a gente, que recebeu esse presente numa embalagem especial. E eu creio que nem só todos os filhos que vêm geneticamente que são especiais, mas eu acho que todo filho, em certos momentos da vida, ele é especial, porque você não tem controle sobre eles. Por isso que eu acho que é para todas as mães. Então, sente-se em casa, à vontade, né? Pode começar a falar um pouquinho de você. Ai, que honra estar aqui conversando com vocês. Meu coração, ele se alegrou tanto quando você me mandou aquele áudio, né? Compartilhando sobre o devocional, porque incrivelmente na mesma semana eu compartilhei com meu esposo um desejo do meu coração de falar com mães especiais. Mas como você disse, toda mãe é especial, né? O filho às vezes não vem com uma genética, né, modificada ou com alguma deficiência, né, seja ela qual for, mas em determinados momentos eles podem se tornar especiais devido às situações que eles vivem, né, atípicas.
né? Não só no corpo, na genética, mas em situações e circunstâncias, enfim. Mas eu me alegrei muito, eu senti assim uma direção de Deus mesmo, uma aprovação do Senhor para essa conversa, para esse bate-papo, né? De rasgar o coração. Eu acho que mãe, se tem uma coisa que mãe sabe é rasgar o coração, né? A Isso é uma gente coisa diz, que mãe tem que ter coração. Aí você não tem que é? saber lidar com o coração e rasgar o coração. Gente, bom, você muito mais que eu deve receber tantas mensagens de tantas mães rasgando o coração, né? É verdade. E isso é algo que a gente faz e é necessário. É necessário rasgar o coração. Eu acho que quando nós nos tornamos mães, o nosso coração é rasgado para o Senhor já, porque nós nos deparamos com algo totalmente novo, né? E tudo muda. Nosso corpo muda, os nossos sonhos começam a mudar, as nossas orações começam a ganhar um nome, né? Que é o nome dos nossos filhos. E então nós planejamos, e então nós compreendemos o nosso chamado, né? A, a, Aquelas que o Senhor deu, né? Filhos, o chamado de ser mãe. E eu falo que a maternidade foi algo que transformou a minha vida. Muitas coisas transformaram a minha vida com o Senhor, né? Situações, mas a maternidade, ela me quebrou. Tem algo que você fala no devocional que é interessante. Você fala assim, enquanto eu estava gerando meu filho, ele estava me gerando, minha filha estava me gerando também. E Isso. a gente eu achei tão interessante, tão forte para nós isso, porque a gente tem uma logozinha do Mães que Oram, tá vendo? Aham. Que é um ventre, tá vendo? E todo mundo acha que isso aqui é um filho dentro do Ah, ventre da mamãe, mas não é. Sabe o que é isso aqui? ah. Somos nós mães sendo geradas no Hum, ventre do Senhor, sabe? Pelo Espírito sim. Santo. Eu Então, até, por isso que teve muito significado isso quando você falou, sim. porque maternidade ela é uma jornada. Ela é uma jornada. E É eu verdade. vou te fazer algumas perguntas, assim, bem que eu acho que, né, para nós, eu tenho, às vezes, tenho uma dificuldade, por isso que eu estou falando, todas nós mães, a gente tem um filho em especial, eu tenho meus dois filhos têm o TDAH. Então, para certas mães, às vezes não tem essa dificuldade, né? Outro dia eu fui na casa de uma amiga, assim, nessa quarentena, fui passar lá rapidinho, e ela tava lá e eu falei assim, cadê seu filho? Ela falou assim, ele tá lá em cima fazendo as atividades. Aí eu olhei e falei, eu não posso ficar embaixo fazendo as minhas coisas, eu tenho que estar perto dele o tempo todo fazendo atividades. Então, requer mais de mim, né? Então a gente quer saber como que foi que você, de uma maneira prática, né? Como que você descobriu, como que foi lidar com isso, com seu sentimento, com esse sentimento de do que você iria sofrer, o que ela iria sofrer em relação a isso, e como que foi a ajuda de Sim. Deus nisso. Quando você começou falando de Maria, né? Só vou introduzir o que eu vou responder. Porque o Senhor ministrou tanto no meu coração, porque profeticamente o próprio Deus gerou uma mãe ali no ventre. Ele gerou Maria. Maria não era mãe. Jesus gerou a mãe que Maria deveria ser. E então Maria gerou este filho. Né? Então Maria tinha um destino. Jesus tinha um propósito. Nós temos um destino como mãe. Nossos filhos têm um propósito. Então nós nos encontramos. Né? E Jesus, ele gera estas mães. Eu achei lindo esse logo, o significado, porque é exatamente Vou isso. enviar um para você de presente, tá? Ai, Porque, por favor! porque foi isso, assim, eu falei, Uau! gente, a gente está sendo gerada. Sim, isso foi uma revelação para mim. Eu falei, uau! Jesus gerou esta mãe, né? E Jesus gerou a mãe que cada uma de nós deveríamos ser para os nossos filhos, para os filhos de um propósito. Hoje eu compreendo o propósito do Benjamin e compreendo o propósito da Ana, né? E eu falo que no devocional, mas falando aí da Ana, né? A Ana, eu falo que ela tem um propósito missionário, né? E esse propósito missionário foi de alcançar o meu coração, né? Primeiro, então, quando eu recebi essa notícia da Ana, primeiro, eu entendi que eu estava doente.
Eu falo que a Ana foi um remédio amargo que eu tive que tomar. Foi logo quando ela nasceu? Não, a Ana tinha um desenvolvimento normal. A Ana falava, a Ana andava, a Ana brincava, a Ana fazia tudo. E um dia ela parou. Então ela parou, os médicos até acharam que era por causa de uma pneumonia, porque ela tinha ficado internada, que tinha sido um trauma, só que não. E demorou um ano para o diagnóstico sair, porque essa síndrome ela é muito rara. Essa síndrome ela acontece a cada 100 mil meninas, uma. Uhum. E é só em meninas que essa síndrome acontece. Eu lembro que nesse processo de um ano que o Senhor nos preparou, eu acho que Deus prepara essas mães, por isso que essas mães são geradas para filhos especiais. Elas são especiais, não é? Eu falo, o Senhor, Ele prepara o nosso coração, é algo assim sobrenatural. E eu me lembro que nesse um ano que a gente fez muitos exames, o Senhor ministrou no nosso coração que nós estávamos doentes. Então, o Senhor usou a vida da Ana para nos curar, né? Para curar a nossa alma. E eu falo que tem remédios que a gente toma. A Ana toma muitos remédios e alguns deles são tão amargos, mas se ela não tomar, ela pode ter crises convulsivas, né? Pode ter várias complicações. Então, existem remédios que nós tomamos na nossa maternidade que são remédios amargos. Eu E de acho que nem nenhum... na nossa maternidade, mas na vida, que eu acho que os nossos filhos, eles nos dão esse gerar para a vida. A gente não usa só o que a gente recebe na maternidade, o que a gente recebe dele, desse remédio amargo. E quando a gente toma um remédio amargo, ele vai naquele lugar certinho que precisa ser tratado. Mas aí, se você tem uma saúde boa, você vai funcionar muito melhor nas outras áreas da sua vida. Exatamente, traz cura, né? Traz cura para Para tudo todas as aquilo. funções, para todas as funções. Por isso que muitos pais, eu li um livro muito bom do Tim Keller e ele fala bastante sobre o sofrimento de famílias especiais. E ele fala algo muito interessante, que esses pais eles são transformados nessas funções, eles começam a ver que eles já são outras pessoas, no caráter, em como ver o próximo, em como amar, em como perdoar, em como agir, não é verdade? Esse sofrimento, essa dor de encarar essa situação nos transforma como um ser humano, como cristãos, né? E é essa cura que nós recebemos. Então, é um presente que vem, né, do céu para nós. É um pedacinho do céu que o Senhor coloca dentro do nosso coração, para que a gente seja eco da eternidade, para que a gente consiga falar aquilo que está no céu, né? Aquilo que ainda não é realidade aqui, mas será na eternidade, né? Que as dores dessa vida, elas nos remetem à eternidade. Tem situações que não vão mudar, tem situações que irão. Tem situações que serão milagres, que iremos testemunhar, mas e os que não se tornarem um milagre? Quem será que é o milagre, então? O milagre são aqueles que suportam, apesar das circunstâncias, e encontram paz e alegria, né? E essas mães são testemunha da eternidade, né? Eu converso com mães que falam, mas e a cura? Fala, a cura, ela virá. E nós podemos celebrar ela, celebrando os filhos que nós temos hoje. Quando nós olhamos só para a dor, nós perdemos de aproveitar aquilo que o Senhor quer nos dar através desses filhos, que são especiais. Tem algo também que eu quero tocar no assunto com você, porque, por exemplo, aí quando você descobriu que é a Ana, né? Ana. Quando você descobriu, aí teve o diagnóstico. Então, Sim. qual foi sua reação? Sua reação perante Deus e aquilo que mais te ajudou no momento? Eu tive um momento muito escuro. Uhum. Eu me lembro que quando eu recebi essa notícia, eu acho que eu me vi assim, por que eu? Se eu fiz tudo certinho até agora, sabe? E eu vou contar algo para vocês, porque isso entra totalmente de acordo com as perguntas que eu fiz, porque eu fiz muitas perguntas durante um bom tempo, sabe? Eu não senti que aquilo era um presente, eu senti um peso, eu senti assim, e agora? Como que vai ser? Né? Eu particularmente, né, tô falando da minha experiência, né? E é bom E, você falar a sua experiência, porque eu tenho certeza que todas nós que temos né? filhos especiais já passamos por isso. Sim.
Aí que está o poder da nossa vulnerabilidade, da gente É saber. verdade. Eu não tenho dificuldade de ser vulnerável, porque são as minhas fraquezas que revelam o poder de Deus. Paulo fala, né? Se tem algo que eu tenho que me gloriar, é das minhas fraquezas. E nelas que somos fortes, né? É verdade. E eu lembro que eu fiquei muito mal. Eu lembro que eu passei dias e dias chorando. Eu já não tinha mais olho, assim, né? Eu comecei a questionar o Senhor e buscar o Senhor e perguntar o porquê. E engraçado que logo o Senhor não falava comigo, era um silêncio. Sabe aquele silêncio? Uhum. E aconteceram duas coisas. Uma delas foi esse processo todo de aceitação que levou um tempo, viu? E vou falar mais. E eu ainda quero falar outra coisa, mas é tanta coisa que eu quero falar, meu Deus, que eu não posso esquecer. Eu até anotei essas 3 situações. Anotei porque eu vou fazer todas as perguntas. Ai, meu Deus. E assim, existem dores que nós enfrentamos, falar de mim, né? Talvez você se identifique, que elas só vão mudar o jeito que ela dói, porque os nossos filhos crescem, né? Então, o jeito que ela dói é diferente. Por isso que eu tô te falando, em algum momento da maternidade, você vai ser uma mãe de filho especial, Ela porque tá você não ali, tem controle sobre eles. ela tá ali. E eu lembro que eu fui visitar escolas especiais nesse processo de buscar o Senhor. Deus, o que está acontecendo? Deus, por quê, Senhor, por quê? E eu lembro que eu fui numa escola especial e tinha uma... foi aquele impacto, né? Aquele impacto. E eu me lembro que eu vi uma menininha sentada e ela estava com algumas dificuldades com as mãos, bem debilitada, tortinha, porque a situação da Ana é assim, ela só piora. Ela tem o quê? Ela tem RET. Então, RET é um pedacinho do código genético dela apagado. Então, ela perde. Então, ela falava, ela não fala mais. E ela vai perdendo essas habilidades. Eu falo que a Ana é um luto de algumas coisas que ela perdeu. E nós vivemos esses lutos com Deus constantemente, né? E, enfim. E eu estava nessa escola e eu me lembro, aquele dia a presença de Deus, ele invadiu aquele lugar que eu tive que sair, porque eu estava assim, e eu me lembro que eu falei para o Senhor, foi quando ele falou comigo, e foi tão interessante, parecia uma voz falando comigo. E foi quando eu aceitei aquela cruz, né? Que me remete à eternidade. Eu lembro que eu falei, eu vi aquela menina, aquela situação, e eu, dentro de mim, eu falei, Deus, por quê? Por que eu? Por quê? Por que, Senhor? E uma voz falou, porque eu te amo. Eu falei, porque o Senhor me ama? Daí eu olhei para Ana e falei, eu vou ali. E fui no corredor da escola ali, eu chorei, ali eu chorei. O Senhor não falou mais nada, só ficou porque eu te amo. E eu me lembrei, porque Ele deu o seu próprio filho. Porque Ele amava Jesus. E Ele deu Jesus, deu aquele filho, o único que Ele tinha, que Ele mais amava para morrer. Porque Ele me ama, era preciso morrer para mim. Porque Ele me ama, era preciso receber esta cruz. E seria uma cruz que eu teria que carregar. E seria uma cruz que me levaria para a eternidade. Eu enfrentei coisas e situações dentro de mim que eu não enfrentaria se não fosse essa cruz. E porque Ele me ama, Ele me deu a Ana. E eu me lembro que isso mudou toda a perspectiva da minha vida. Eu falei, uau, porque o Senhor me ama. Eu Tem algo que você precisava fala disso. tem hora que você fala, tem algo que você fala no áudio que eu acho que foi muito bom, que até foi uma frase hoje que eu tenho feito as classes do Theo Hayashi, que ele fala sobre isso, ele fala exatamente o que você falou e que eu já tenho falado para as meninas até me enviaram essa frase que ela falou assim: o nosso destino é o céu. Foi o que você falou no ar. O nosso destino é esse. Então, o que a gente tem que viver na nossa vida, que seja na maternidade, seja no nosso casamento, seja em qualquer lugar, Deus sabe o que a gente precisa para nos levar para o céu. É verdade. E é exatamente esse o ponto. E porque Ele te ama. Ele faz isso porque Ele te ama. Ele quer te ter por inteiro. Né? E quando o Senhor me revelou isso, eu me lembro que eu falei para o Renan, eu nunca mais vou perguntar o porquê. Porque eu sei que é porque Ele me ama. É um presente.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu Jesus. Porque Deus me ama, Ele me deu a Ana. Porque Deus te ama, mãe, Ele te deu esse presente, esse filho, para cumprir um propósito na sua vida através dele. Os filhos vêm depois, é através deles. O propósito é em nós primeiro, viu, mães? O propósito do Senhor começa em nós, através dos filhos. E então guiamos eles também para esse caminho. Alguns filhos compreendem o que a gente fala e alguns filhos não. E você sabe que eu não sei se a Ana me entende, porque ela não pode me falar se ela Ela me tem que entende. idade? 6 anos. 6 anos. É. E eu me lembro que isso me frustrou um pouco, porque eu falei, eu queria falar para ela sobre a eternidade. O Senhor falou para mim, ela já conhece. Ela é minha. Então os filhos são dele. Sabe? É tudo sobre ele. E a eternidade é Deus. E E nós para precisamos. tem algo também que eu, assim, por exemplo, quando você soube do diagnóstico, quando você soube, e como que foi isso em relação no seu casamento com seu esposo? Porque eu acho que quando a gente fica muito, quando você está descobrindo, naquele ano que você estava descobrindo, que você não estava conseguindo achar o diagnóstico, a Sim. gente como esposa, eu acho que a gente meio que, né, relaxa um pouquinho no casamento. Como foi para você distribuir tudo isso, os seus sentimentos e seu casamento em relação a isso? Eu falo que eu sou muito privilegiada com relação ao Renan, Uhum, porque ele foi um suporte para mim, uhum. sabe? Ele foi um guia nesse caminho de dor. Mas muitas mulheres não têm esse suporte, né? E tem que lidar com a frustração do marido. Tem mães que o marido não aceita, né? Lida ali com, sei lá, com raiva, né? Quantos não se voltam com raiva? Se você não entende este amor, porque ele nos ama, qual que é a nossa primeira reação? Às vezes é raiva, indignação. Por quê, né? É o jeito que eu tava. É normal, né? Então ainda tem que lidar com o marido e com as... Então eu nessa situação tive muita graça do Senhor através da vida do Renan, que foi um suporte muito grande para mim. Mas as situações, elas têm um grande potencial na nossa vida, né? E elas não têm o potencial de transformar ninguém. Por quê? Porque o que transforma é aquilo que está dentro de você. Então, as circunstâncias se tornam uma oportunidade. Por isso que muitas situações difíceis endurecem pessoas. E a mesma situação difícil quebranta outras. Por quê? É o que está dentro de nós. Então, nessas horas, o casal precisa se encher do Senhor. Porque senão vai ser uma oportunidade para rachar, né? Para relaxar, para achar um culpado, para se ferir, né? Mas nessas horas, este casal precisa estar cheio daquilo que vem do céu, né? Para que eles se quebrantem, para que esta situação tenha o poder de união muito maior. Eu falo que hoje eu e o Renan, nós somos tão mais um, porque essas situações me levaram a questionar algumas coisas, como eu falei. E engraçado que eu não era muito de estudar, de ler e ler, e meu marido é assim, né? Lê 1000 vezes o mesmo livro e vários livros, e se você falar um autor, ele já conhece, ele já leu, já... E isso até uniu a gente nesse sentido, porque eu também queria compreender, sabe? Então, olha só que interessante, essa situação nos uniu ainda mais, né? Porque A vocês respeito... deixaram, né? Porque Vocês... nós, exatamente, porque aquilo que estava dentro de nós. Então, algo assim que talvez, se você está encontrando essa dificuldade dentro do casamento, se volte para o Senhor. Se volte para o Senhor, porque às vezes também o jeito que o cônjuge vai reagir não é o jeito que você vai. E você não vai convencê-lo no seu muito falar, né? Então que a sua vida ela transpire, né? A fé, a esperança, a alegria para contagiar o seu cônjuge, né? É uma boa oportunidade para unir ou para desmanchar, né? Mas que nós venhamos a nos encher. E essa situação fez com que a gente se voltasse mais para o Senhor. Então, a gente foi dando frutos bons dentro do nosso relacionamento. E muitas pessoas me perguntam
até sobre o Benjamin, né? Como que os filhos reagem também. Tem seu Benjamin? O Ben vai fazer 10 anos. Tá, 10 anos e ela tem 6. E como que ele Isso. reagiu a isso tudo? Ele reagiu como a gente reagiu. O Benjamin, ele teve momentos que ele chorou quando ele entendeu. Já teve vezes de eu ver ele vendo um videozinho da Ana brincando com ele. E ele começou a chorar. E eu falei, filho, por que você está chorando? Daí ele falou assim, porque é muito triste, mamãe. E, sabe, os nossos filhos, eles não têm maturidade para encarar algumas coisas, mas algumas situações chegam até eles, né? Às vezes o luto, a enfermidade, né? E é como que a gente Uma reage a tragédia. situações que é de exemplo para eles. É como vocês Isso, reagiram a isso que vai isso, mostrar para ele como reagir a situações isso. complicadas e difíceis, né? Isso, porque as tragédias, nós não estamos imunes a nenhuma tragédia, né? E tragédia é isso, é cair no seu colo uma bomba. Você não estava preparado, ninguém está preparado para uma notícia ruim, para uma enfermidade, para um luto, para uma tragédia. Mas aconteceu, né? E eu me lembro bem que eu falei assim para o Benjamin, foi algo que eu aprendi até com ele, porque eu falei assim para ele, é verdade, filho, é triste. E eu chorei com ele. E nós choramos, porque é triste. E tá tudo bem chorar. Nós temos um pai consolador. E daí nós choramos, eu chorei com ele e falei assim para ele, mas filho, a Ana é tão especial. E daí trouxe a perspectiva do céu. Né? Um dia ela vai correr, um dia ela vai brincar, ela não vai ficar assim para sempre, sabia? Ele sempre lembra disso, sabe? Porque isso traz alegria. Essa é a esperança do cristão. Não se limita aqui. É a eternidade. E então a gente juntos sempre lembra, né, que a Ana é especial. Então ele é um reflexo daquilo que nós somos. Eu nunca Exato. depositei no Benjamin um peso. Muitas das vezes eu chorei no meu cantinho. Muitas das vezes eu subi para o meu quarto e fechei a minha porta. Já teve situações de eu fazer isso e o meu marido bater na porta, assim, ainda falar assim, amor, chora mais baixo. Assim, dá para te ouvir. Porque nós encontramos esses dias, né? Tem dias que você vai estar muito forte, tem dias que você vai se sentir tão fraca. Mesmo aquelas que não têm, igual eu falei, mesmo aquelas que não têm filhos Todas especiais, você nós, vai se todas encontrar nós. numa situação que você é aprisionado porque você não pode ajudar. Então, Sim, todas nós passamos, a gente chora, e igual você falou, tá tudo bem chorar, tá tudo tudo bem a bem, gente tá tá tudo ruim. bem. É. E poupar os nossos filhos é muito importante, mas também mostrar para eles que existe dor, mas existe vida, existe cura. Nós oramos pela Ana, nós oramos pela cura, mas a gente explica, mas se a cura não vier, E filho, é isso que eu queria entrar agora. Por tá. exemplo, Então vai. é isso que eu estava guardando para poder falar para você. O buscar a cura na oração. Né? Porque tem muitas mães que falam assim, ah, isso aqui é assim e vai ficar assim. Aí o meu filho tem TDAH, ou meu filho tem diabetes, ou meu filho tem, né, alguma coisa, e vai ficar assim. Então eu tenho que me adaptar àquela situação. Mas eu, na minha opinião, eu acho que a gente sempre, até o último dia da nossa vida, nós devemos orar e crer na cura. Uhum, uhum. O que você me fala disso? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, porque a gente sabe que pode acontecer um milagre. O mesmo Deus que operou milagres, né, no passado, que nós lemos, né, que nos fortalecem a nossa fé, ele continua operando. Né? E nós não podemos parar de orar e acreditar nisso, mas a nossa alegria, ela não pode depender disso. Né? Porque Deus tem um tempo certo. Às vezes você pode orar por anos e não ver acontecer. Talvez você ore por situações que a próxima geração vai colher. Você entende? A nossa expectativa não pode estar na cura, mas nós precisamos orar por ela. E uma vez eu me questionei, eu falei, Deus, até quando eu tenho que orar pela cura? Né? Até Se os quando? médicos falam assim, minha filha, os médicos já chegaram a falar assim para mim, meninas, crie memórias com a Ana. É tempo de criar memórias com a Ana. Querendo dizer que ela não vai viver por muito tempo, né? E eu me lembro que eu falei, eu vou criar memórias com ela independente se ela estiver aqui ou não.
mas eu vou continuar orando. E tem dias, eu acho que a mãe, ela tem um lugar especial no coração de Deus. E quando nós colocamos a nossa vida à disposição dele, porque muitas mães se fecham também nas dores. E mãe, não faça isso. Se quebrante. Sabe quantas vezes eu fiquei de madrugada aqui em casa, largada no chão, chorando. Eu não sabia nem que eu orava. Eu só chorava. É esse o nosso lugar. E ali o Senhor vai te falar. Ora pela cura. Né? E vai passar alguns dias e o Senhor vai mudar. Vai falar assim, agora ora por você. Sabe? E depois vai mudar e vai falar assim, então agora ora para que você seja fortalecida. Vocês entendem? O caminhar junto com Deus vai te dando, porque cada mãe tem uma história. E Deus, ele trabalha com A cada uma gente de nós. sendo gerada. É o que você Isso, a gente está sendo gerada em cada situação que você está passando, exatamente. você está sendo gerada pelo Espírito. Exatamente. Então, esse lugar, né, com o Pai, vai te falar. Agora você vai orar por isso. Não desista, né, de orar. Eu mesma sempre oro, né? Hoje mesmo eu estava com a Ana. E orar pela cura não significa que você está insatisfeita com a situação. Orar pela cura é você crer no poder de Jesus e que ele pode fazer. Isso, é porque nessa área, né? Na área das dores, do sofrimento, vem muitas conversas, né? As pessoas, elas querem te ajudar, mas às vezes elas atrapalham. E daí vem, não, você tem que orar assim, você tem que orar assado, você tem que orar. Não, porque Deus não faz isso porque alguma coisa tá errada, né? Tem até essas também, né? Eu prefiro nem comentar, né? São teologias, né? Mas você tem que... Exatamente. E não se deixe levar por isso. Por isso que a gente tem que ter o nosso relacionamento com Deus e por isso que você está sendo gerada pelo Espírito de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque só Deus vai te falar como orar. E quando você não conseguir, as tuas lágrimas vão orar por você, vão interceder por você. Né? Existe um código materno, esse código chama lágrimas. Teve uma vez que teve uma pessoa que... Tem vários que me falam assim, você tem um ministério de mães, aí me pede conselhos, né? Aí porque você tem um ministério... Eu falo assim, olha, no Mães que Ora, a gente só influencia mães a usufruir dos benefícios da oração, da leitura bíblica, do jejum. Sim. Isso, por quê? Porque você tem que buscar a Deus para o seu filho. Eu não posso... o conselho que eu posso te dar... Outro dia, o meu filho... Quando eu tô meio assim, ele fala assim, mãe... Eu falo assim... Tem coisa que ele quer muito, eu não ore isso pra mim, não. Por quê? Porque ele fala, já sabe que quando eu orar, a gente sente alguma coisa, a gente sabe que eles não estão bem. E o que que acontece? É porque você está tendo essa conexão com o Espírito Santo de Deus, então ele te revela. E ele vai te revelar do seu filho. Exatamente. Ele vai te liderar em oração. E essa oração tem poder. Gente, é só... Eu recebo testemunhos de milagres, né? Só que daí a gente compara, né? Opa, aconteceu ali, vai acontecer aqui, né? Só que guarda o seu coração, porque o Senhor, ele trabalha de maneiras diferentes, né? Mas a oração é a chave, né? Que abre essas portas do milagre, da conversão, das mudanças, da cura, né? A oração é essa chave. Se não fosse meu relacionamento com Deus, o poder ouvi-lo, né? Eu não teria aguentado. Não teria aguentado. E essa situação fortaleceu o meu relacionamento com Deus, né? Vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta? Sim. Deixa eu colocar o comentário. Sim. A gente até falou sobre as espadas, né? Que no devocional a gente falou sobre isso. Né? Existe uma espada que fere essa mãe, né? E essa espada atravessou o filho, né? Essa mãe é ferida porque o filho foi ferido. Então ela é impulsionada a arrancar essa espada e lutar pela cura do filho. Está na mãe. Somos leoas, né? Então essa mãe não desista de terapia, de lutar por esse filho, de encorajar, de declarar palavras de vida. Quantas mães às vezes reclamam, né? Palavras de vida, filha. Quantas vezes eu já falei para Ana, filha, sabe,
Quem sabe um dia você vai cantar, você vai testemunhar. Eu não sei o que Deus pode fazer. Eu não duvido. Eu não duvido. Enquanto ela não tiver a voz, eu posso ser a voz. Mas se Deus der a ela a voz, louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor não a der, serei essa voz para a glória de Deus também. Estou muito sem fé. Aí a gente tem que trabalhar a nossa fé. E essa oportunidade de você trabalhar a sua fé, né? O que você tem para falar das mães que estão cansadas? Pessoas chegam e falam assim, eu estou cansada, eu estou exausta de orar, eu não sinto vontade de orar. O que você fala pra gente? É igual comer, né? Se você parar de comer, você vai morrer. Né? E a fé é uma sementinha que você rega. É um músculo que você exercita. E ele é fortalecido por exercer. Como exercitar a fé? Aos pés do Senhor. Ouvindo a palavra, igual você falou, né? O ler a palavra, o orar. É só isso que vai acrescentar a sua fé. Porque se você depositar sua fé no desenvolvimento do seu filho, se ele piorar um pouquinho, então a sua fé desfaleceu. A nossa fé não é por vista, não é por aquilo que nós vemos, não é assim que a palavra diz? É por aquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Então, se a sua fé estiver depositada naquela situação que você quer que mude, daí ela melhorou, então sou uma mulher de fé. Ela piorou, então minha fé desfaleceu. Você não vai ter saúde. E você precisa alimentar essa fé, esse tipo de fé, que é a fé que traz paz independente das circunstâncias. Esta fé que está na eternidade, naquilo que os olhos não veem aqui, né? Se você não vê a cura aqui, existe cura no céu. Então, essa é a fé. Fé que seu filho pode sim melhorar. E se ele não melhorar, fé que você irá permanecer independente disso. É essa fé que o mundo precisa. É esse referencial de fé. O mundo tem pavor de sofrer. Tem pessoas que têm vergonha de falar que às vezes aconteceu uma situação com medo das pessoas. Ah, então você não tem fé, então você olha as coisas não acontecem. Gente, para com isso. A sua fé está em Deus e não nas circunstâncias. Né? E isso vai trazer paz, isso vai trazer a alegria, isso flui do seu ser, não daquilo que você pode ter, de sonhos que você pode realizar, do próprio desenvolvimento que você idealizou. Afinal, esse presente, ele veio com um embrulho especial. Todas as mães que receberam esse presente idealizaram um dia algo que teve que ser desconstruído. Não é Exatamente. mesmo? Eu acho que é igual você falou. E a palavra fala, você falou de luto. Eu vivo um luto sempre, não é isso? A gente tem aquela expectativa. Então, luto não é só quando é a morte de alguém, mas luto é tudo aquilo que você criou a expectativa e você não conseguiu. E a palavra fala que é muito melhor nós estarmos Há mais em um lugar, sabedoria. há muito mais sabedoria. Então, nesses momentos de luto na nossa vida, a palavra fala que é o lugar, é melhor estar nesse lugar do que estar num lugar de alegria, num lugar que não nos faz refletir. Por quê? Porque é nesse momento de luto é que nos leva, nos coloca no caminho para o céu. Infelizmente, é uma palavra hoje, Angel, você te chama de Angel, né? Angélica, é uma palavra hoje que vai muito, que confronta a muitas, igual você falou aqui, há muitas teologias que têm sido faladas. Mas outro dia eu li essa passagem de novo e eu falei assim, gente, o caminho é estreito que leva à vida. E Paulo, que foi um dos maiores apóstolos, né? Que abriu tantas igrejas, fez nascer tantas igrejas. Um dia ele chegou perto de Deus e falou assim, Deus, tira isso do meu corpo, Satanás me esbofeteia sempre. E foi nessa hora que o Senhor falou com ele, a minha graça, filha, ela te basta. Então, eu quero até pode falar. acrescentar isso que você falou, muito interessante, porque essa situação veio no meu coração, o senhor falou, né? Muito forte. E eu creio que até essa palavra testifica. Eu recentemente estava andando aqui em casa, né? Na quarentena, então tem um parque muito lindo aqui em casa, perto de casa. A gente chama esse parque de Nárnia. Ele é muito lindo. Eu vou lá e como é um parque muito grande, você fica mesmo longe das pessoas e raramente você
você encontra alguém também. E ali eu choro, ali eu ando, ali eu medito. Às vezes meu filho vai comigo, às vezes eu vou sozinho. E faz umas semanas eu fui nesse parque e eu estava refletindo sobre o sofrimento, porque é algo que a gente lida, né? Existem situações que não vão embora, né? Não E vão aqui. mudam só o lugarzinho, né? Igual a gente falou, né? E eu lembro que eu sempre me chamava atenção, era um arbusto muito grande, de umas flores amarelas muito lindas. E essas flores me chamavam muita atenção. Eu sempre via elas de longe. E a maioria delas ficavam no alto, assim. Eu tinha que subir um morro. E eu lembro que eu estava com o Benjamin, eu subi esse morro. Falei, nossa, filha, aquelas... Eu falei, eu quero tirar uma foto. Quero tirar foto daquelas flores, que elas são muito lindas. Né? E subi, fui lá ver as flores. Eu lembro que a gente chegou perto dessas flores e elas tinham muitos espinhos. Muitos. E eu não tinha visto de longe. Então, a flor era assim, comprida, né, amarela, e no meio um monte de espinho, assim. Eu até coloquei essa foto e escrevi sobre, porque o Espírito Santo ali, né, falou comigo. E eu lembro que eu vi um monte desses espinhos, assim, e o meu filho foi chegando perto e, ai, porque ele não tinha visto, ai, mamãe, machucou. E eu lembro que eu falei para ele, nossa, filha, tão linda, né? Pena que machuca a gente, né? E ela tão linda desse jeito. E eu lembro que quando eu falei isso, parece que na hora eu pensei em mim. Parece não, eu pensei em mim, né? Na Ana. Eu falei assim, é tão linda a maternidade, é tão lindo. A Ana, mas me machuca. Mas é tão linda, mas me machuca. Mas me machuca tanto. Né? Eu chegar perto me machuca, mas essas flores são lindas. E, foi quando o Senhor falou bem assim para mim, que eu quero falar isso para todas as mães que estão ouvindo. Talvez você seja essa flor. Vamos Linda, cheia de espinhos. E sabe o que o Senhor me disse? Mas você nunca esteve tão linda com esses espinhos e com essas flores. Eu nunca te vi tão linda. E daí eu lembro que ele falou bem assim para mim. Estes espinhos são a minha força na sua fraqueza. E as suas flores é para te lembrar que a minha graça te basta. Aleluia. E eu falei, eu tô tão linda. Eu lembro que eu comecei a chorar ali. E eu chorava e eu falava, obrigada, Senhor, porque eu tô tão linda. São esses espinhos e essas flores, esse mix que o Senhor permite na nossa vida que nos faz tão lindas. É o poder dele se aperfeiçoando na nossa fraqueza. E as flores, elas revelam a beleza de alguém que sabe que a graça vai bastar. Se vier aquela situação que parece que você não vai aguentar, a graça vai te bastar. E o que é a graça? Eu falo que a graça é um sorriso, né? E Ana quer dizer favor e graça. E na situação mais difícil que a Ana viveu, que ela induziram um sono, quase um coma nela. Ela tinha muitas crises de epilepsia. E eu me lembro que quando eu cheguei na escola, e eles me ligaram no dia do meu aniversário, viu, gente? No dia do meu aniversário, ela teve um pior impacto da doença dela, que fez ela ir para o 4º estágio da doença. E uma das coisas que o senhor me falou foi assim, quando eu falei, por que no meu aniversário? Porque eu estava indo celebrar, e foi o pior dia da minha vida, até hoje, com a Ana. E o senhor falou assim, porque você não vai esquecer, para você poder contar. Vai contar para muitas pessoas ainda, sobre todas essas revelações, sobre tudo que você está vivendo. E eu me lembro que quando eu cheguei na escola, a Ana estava sentada, e ela não estava bem, né? Não vou entrar muito em detalhes. Estava com um galo enorme na cabeça, assim, porque uma das crises lançou ela, né, no chão e ela machucou. E eu me lembro que quando eu saí correndo do carro, né? Abri a porta da enfermaria, porque ela tem uma enfermaria, porque é uma escola especial, né? E tava aquele clima, sabe, na escola, todo mundo, ninguém olhava nem pra gente, assim. Eu lembro que eu abri a porta e falei, Ana!
Ana! Porque eu não sabia como ela estava, mas eu já queria aconchegar ela, eu queria confortar ela. Eu pensei, ela vai ouvir minha voz, ela vai... Eu abri e falei, Ana! Ela fez assim para mim. Ela sorriu. No meio da minha dor, da pior dor. E eu lembro que o Senhor falou assim para mim, essa é a graça. É o sorriso em meio às dores da sua vida. E é o meu sorriso. É a minha graça. Então, eu falo que a gente aprende a ver a dor sorrir para nós, né? Porque existe um sorriso na dor e esse sorriso chama graça. E a graça vai bastar. E a graça vai trazer beleza. Tem pessoas que perguntam, como que você consegue ter uma vida normal, continuar rindo, brincando? Porque é a graça. Né? É algo que nós nem merecemos, é algo que nós não explicamos, é a graça dele. É essas flores que você está tão linda, é a graça dele. E eu sabia que eu tinha que falar isso, né? E eu até falei, bom, se a conversa liderar, eu vou falar. E quando você falou sobre Paulo, eu falei, eu sei que isso é uma palavra que eu precisava falar para essas mães. Que mãe, você está tão linda. Você nunca esteve tão linda em toda a sua vida. Né? São esses espinhos, são essas flores que compõem essa flor linda, que de longe você só vê a beleza. Mas às vezes quem convive perto sabe quanto você sofre, quanto você chora, quanto você, né, tem seus dias difíceis. E não são mães só de crianças, de filhos especiais, porque teve até uma que falou aqui, ela falando assim, exatamente, a gente passa por esses lutos sempre, né? É uma desconstrução da expectativa que você coloca em cima da pessoa, em cima de algo. Um Em filho que algum foi embora. momento da maternidade, você vai passar esse luto. Por quê? Porque você vai colocar a expectativa que às vezes é uma expectativa que não é a realidade. E é isso que entra a graça. Eu assisti uma vez uma pregação, eu amo T.D. Jakes, eu vi até que você colocou o livro que Tô você está lendo um lendo livro dele. hoje. Tô lendo, segunda vez que eu tô lendo esse livro. Eu também, eu leio a quebrantamento dele, mas ele tem uma pregação que me marcou muito, que ele falou, a essência enganosa da graça. A gente acha que graça é algo, mas a graça é você passar por esses momentos, sabe? Entre espinhos. Entre espinhos, e você tá aqui. Eu olho para assim, para minha vida, né? Quem olha assim, né? Eu faço assim, aí não passou nada na vida. Mas eu creio assim, todas as pessoas, sabe? Eu olhando assim para sua vida, esse testemunho assim que, gente, estava com o lencinho aí, né? Um testemunho tão maravilhoso assim, e hoje o você falar e você tá aqui, a gente, e às vezes o que a gente expressa, mas só a gente sabe o que a gente passa na vida, na nossa vida. E aquelas pessoas que realmente estão com destino para o céu, ela experimenta essa graça, sabe? E assim, o seu áudio me chamou muita atenção, porque a gente acha que destino é algo, né? Ai, conquiste o seu destino, né? E acha que destino é um lugar, acha que destino é algo palpável, acha que destino é, sabe? E essa desconstrução que você fez ali, que é o que já estava no meu coração, gente, é muito simples o que é o nosso destino é o céu. Sim. Eu fiquei assim, toda, sabe? No dia E que eu os ouvi filhos, aquilo. são esse fruto, né? Eu até termino falando que haverá um grande banquete de frutos, né? E esses frutos são frutos maternos. E desses frutos que nós lançamos para o céu, né? E que nós iremos sentar neste banquete. E nós nos deliciaremos, né? E porque é a eternidade, é sobre a eternidade. Essa é a graça. A graça nos remete para a eternidade. A gente viver nesse mundo pensando na eternidade, pensando quais são os frutos que eu vou gerar para a eternidade, na minha vida, na maternidade, no meu casamento, no meu dia a dia, quais frutos que eu estou gerando para a eternidade, que é o meu verdadeiro destino. Exatamente. E eu li aqui, você falando, eu não tenho filho especial, mas isso é para mim.
É exatamente. Existem situações que são espinhos que machucam, né? Entre as flores, né? Que existe beleza, mas existe espinhos. Quem de nós temos a vida perfeita? Quem de nós temos o casamento perfeito, a família perfeita, a vida perfeita? Ninguém. Mas nós temos um Deus que é perfeito, um Deus que tem um caráter bom. Deus é bom. Ele nos ama. Porque Ele nos ama, Ele permite. Porque Ele nos ama, Ele irá cuidar de nós até o fim. Porque Ele nos ama, Ele nos fará florescer entre os espinhos. E todas estas flores são flores admiradas. Não, eu mesmo falei, nossa, que lindo! Mas foi chegar bem perto, eu vi ali aqueles espinhos. Foi quando o Senhor ministrou. E eu escrevi sobre isso, está em algum lugar lá do Instagram, porque é uma coisa que Deus nos chama também, né, mães? Você é curada para curar. Você se torna uma árvore frondosa para alimentar outras pessoas também com o fruto que você está dando. É um testemunho, né? Deus, ele usa as nossas dores para curar outras pessoas, né? A autoridade das nossas cicatrizes. Só tem autoridade aquele que passa, né, pelas dores e é sarado, e então você vai e derrama do bálsamo na vida de outras pessoas, né? Existe esse poder no sofrimento também. E você traduz ele em cura para outras pessoas, para Eu outras acho que mães. não tem outra forma. Eu falei pro meu filho outro dia, eu falei, filho, ele tava passando umas dores, eu falei assim, olha, filho, eu queria te falar outra coisa, mas eu vou te falar, são nas dores que a gente alcança a maturidade, sabe? Não existe outra maneira da gente ter maturidade sem passar pelas dores. Então, eu gravei até um devocional que eu falei a respeito disso. O que você quer deixar para os seus filhos? Eu falei, eu quero deixar para eles que a vida é real. E que no momento da dor, porque a nossa vida com Deus é um casamento. Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Sim. E o casamento, ele é isso. Eles são os votos do casamento, na alegria e na dor. Na abundância e na falta. Eu quero ensinar para os meus filhos que na abundância e na falta eles devem depender de Deus. Porque é isso que é o verdadeiro sucesso que vão levar eles para o destino, né? Sim. Às vezes a gente acha que o lugar de fraqueza é um lugar de pessoas fracas. Mas é o lugar onde Deus se mostra forte na nossa fraqueza. Sim, exatamente. C.S. Lewis fala, né, que nos dias bons o Senhor fala conosco, mas nos dias ruins ele brada, ele grita, ele usa um megafone, né? A dor, ela tem esse poder de gritar muitas coisas que nós não ouviríamos se estivéssemos ocupados demais, né? Com outras coisas. A nossa dor muitas das vezes nos esconde, nos para, né? Naquele lugar escuro, né? E Deus ali, ele fala conosco. O sofrimento, ele trabalha no nosso caráter assim como o fogo purifica o ouro, né? É uma pedra bruta, é uma pedra bruta com potencial raro, né? Eu falo que situações atípicas, situações complicadas, às vezes na sua comunidade onde você está, talvez você seja a única que está vivendo um divórcio entre as suas amigas. Talvez você seja a única que tenha um filho especial na sua igreja, na sua comunidade. Talvez seja a única, mas tudo que é precioso também para o Senhor, ele é raro de ser encontrado. Então se transforme nesta pedra que o Senhor quer lapidar através desse fogo, que é o sofrimento, no seu caráter, nas circunstâncias que você está vivendo, né? E principalmente nessas circunstâncias de enfermidade, de dor. Nós somos essa pedra bruta, que somos lapidadas no fogo, né? E é tudo aquilo que é raro, é precioso para Deus. Tudo aquilo que é raro chama atenção, né? E essas situações, elas dão glória para Deus quando lapidadas, quando trabalhadas no fogo. Né? No Eu não fogo quero perder essa refinador. live de jeito nenhum. Tá faltando 5 minutos, não quero perder ela. Depois daqui a uma hora ela cai de repente. Ai, meu Deus do céu. Se fosse para você resumir Mas tudo. já acabou, não pode. Gente, parece que eu tô na sala. Aqui ela não vai vir só uma vez, fala sério. Agora elas vão enviar perguntas e a gente vai marcar uma outra live para poder responder. Acho que é. Vocês Vai, mandam gente, tudo para ele.
A gente não vai deixar ela ir embora mais, não. Ai, meu Deus. Podia... Eu não sei por que esse Instagram desliga, né? Que mal educado. As minhas lives estão passando um pouquinho de 1 hora, mas Me falaram isso já, mas a minha não passou, assim, pelo menos. A minha tá passando, tem algumas que tá passando, É. mas eu não quero me arriscar. Então, se É. fosse para você resumir tudo e você fala assim, você tem apenas alguns minutinhos e você quer falar uma palavra para as mães de filhos especiais. E nós aprendemos que todas somos mães de filhos especiais. Vai ter um momento na vida que a gente vai perder o controle deles. O que você falaria? Acho que eu falaria aquilo que eu falei para vocês a respeito das flores. Que existe uma beleza em você e essa beleza reflete a eternidade, né? Diante da sua circunstância. E compreender que os espinhos, ele é a força do Senhor na sua fraqueza. E as suas flores e a sua beleza é a graça dele que não irá te bastar. E então, esta beleza, juntamente com esses espinhos, que nós podemos até lembrar de Jesus, refletem a eternidade. E assim somos nós, né? Em tudo aquilo que nós estamos enfrentando, no nosso casamento, com os nossos filhos, com as nossas famílias. Existe uma beleza, né, que aponta para a eternidade. E essa beleza não vem sem os espinhos, muitas das vezes, na maioria das vezes, né? Mas lembra que o Senhor, ele faz dessa flor, né, algo belo. E das nossas dores, ele nos diz, né? Você nunca esteve tão linda. Então, eu queria dizer isso para vocês. Queria que vocês guardassem isso no coração de vocês. Vocês nunca estiveram tão lindas diante dessa situação. Afinal... Se vocês ainda não... tem o devocional da... Eu vou colocar o seu devocional lá no nosso canal. Porque aquela devocional é muito maravilhosa. Vou pedir Eu posso te mandar também, se você quiser. Direto no WhatsApp, se for mais fácil. Gente, porque aquilo ali você fecha os olhos e escuta. Assim, e foi assim, veio muito de impacto. Temos 2 minutinhos, mas eu queria que você orasse por nós, por todas nós. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Assim. Obrigada a você pelo convite, pela honra. Eu estou tão feliz. Queria falar tanta coisa, tanta coisa. Mas você vai falar, porque você vai voltar, gente. A gente vai marcar com ela de Vamos. novo. Aqui tá todo mundo falando sim. assim, volta na live. Aqui, ora pra gente, ora pra nós, pra aquelas mães que estão, né, que vieram, acho que foi de muito impacto e vai ser uma bênção. Ai, pastora Camila, a pastora Camila, gente, Sodré, eu morro de saudade dela, ela morava aqui, foi pro Brasil. Essa mulher também tem um testemunho incrível. Sério? Incrível. Amém. Quero conhecer, pastora. Obrigada às meninas todas, né, que vieram. Eu vi ali tanto chorinho. Ô, Senhor, eu sei que o Senhor falou no coração de vocês. Eu sei que tudo que a gente falou aqui foi necessário. Do Mães que Oram, tá bom? Amém. Que bem. Ora pra gente, ora pra gente. Rapidinho. Senhor, obrigada por este tempo, por este privilégio, Senhor, de falarmos de Ti, Senhor. A nossa vida, as nossas dores, as nossas vitórias, as nossas alegrias e as nossas tristezas, Deus. Elas estão depositadas em Ti, Senhor, e nós sabemos que a nossa caminhada aqui não termina aqui. E que sofrer não é o fim. Pelo contrário, pode ser o começo de uma linda jornada que nos levará à eternidade. E é lá que nós queremos estar contigo, Senhor. Abençoa cada mãe aqui, que elas guardem esta palavra no coração delas e seja força para continuar, força para perseverar, que a graça, ela baste a estas mães e que a força do Senhor aperfeiçoe, Deus, a vida de cada uma delas em suas fraquezas. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Não vou te deixar mais não, viu? Você vai voltar. Não deixa mesmo. E a gente se fala por lá e eu te mando áudio. Isso. Bênção. Estou muito feliz. Muito obrigada. É uma honra para mim poder falar. Beijo para você. Deus abençoe, meninas. Deus abençoe. A live vai ficar gravada aqui no IGTV e depois a gente vai chamar ela para vir de novo, tá bom? Para responder as perguntas que vocês enviaram. Beijo. Deus abençoe. Amém.